Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para todos os nossos amigos que acompanham mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus, falar tudo aquilo que Deus pode fazer por cada um de nós, o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. E eu espero que você tenha tempo nessa tarde para ouvir um recado de Deus para a sua vida. Eu sou o evangelista Moisés Marques. E é sempre uma alegria estar aqui com cada um de vocês para a gente falar desse amor, falar dessa palavra que nos molda, que nos edifica, que nos transforma, que nos purifica, que nos limpa e que é a verdade para a nossa vida, tá bom? Hoje, quarta-feira, estamos aqui com mais uma programação. Mando um abraço já para os nossos amigos que acompanham, que Deus abençoe vocês, que Deus fale ao teu coração nessa tarde. Hoje nós estamos aqui com um tema: Deus dá o crescimento, né? E a gente vai entender que é só Ele mesmo que consegue fazer o impossível, é só Ele que consegue fazer um projeto falido prosperar, é só Ele que consegue fazer algo que não tem mais jeito em dar jeito. Deus é especialista em mudar a situação, escrever uma nova história. Deus é especialista em um novo recomeço e eu espero que Ele possa fazer essa mudança na sua vida, para que tudo possa acontecer, talvez não da forma que você espera, mas que possa acontecer na sua vida, tá bom? Bom, ontem nós não tivemos programa. Ontem eu coloquei um reprise aí, um vídeo, né, de um programa que nós já gravamos ano passado, de uma mensagem do ano passado. Não deu para nós gravarmos hoje, quarta-feira estamos aqui na correria, mas tiramos um tempinho para falar com você, né? Hoje é o dia que a gente está lá na Escola Menonita atendendo, né, com as aulas remotas. Mando um abraço para todos os nossos amigos da Escola Menonita, que Deus possa abençoá-los, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos para o nosso recado de hoje. Hoje o nosso recado é que nós temos discipulado. Foi o nosso governador aí, deu um novo decreto, né? E o decreto agora é que toque de recolher seja mais cedo, às 9 horas, mas nós estaremos lá começando também um pouco mais cedo hoje no discipulado. Estaremos lá com o departamento de discipulado na Congregação Nova Aliança, que já passou aí pela reforma, né? Creio em nome de Jesus, está linda, para a glória de Deus. E nós estaremos hoje lá às 19 horas, está começando mais cedo para terminar mais cedo, para dar tempo de você chegar em casa tranquilamente, tá bom? Então nós temos hoje discipulado, tá? Na Congregação Nova Aliança. E esse é o nosso recado de hoje. E vamos lá, vamos para o momento da palavra. Deus dá o crescimento, tá bom? É esse o nosso recado de hoje. Então compartilha, marque seus amigos aí, ó. Você que está acompanhando pelo Instagram, compartilha os seus amigos, clica no aviãozinho, compartilha essa mensagem. Você que está acompanhando aí pelo Facebook, né? Abre uma sala de vídeo para os seus amigos acompanharem. Tem uma palavra do céu para as nossas vidas nessa tarde. E você compartilha com outras pessoas para que eles possam receber também essa palavra sobre a sua vida, tá bom? Um abraço para todo mundo aí do Face, um abraço para todo mundo do Instagram. Vamos lá, vamos para o momento da palavra, tá bom? Então vamos lá, nosso tema de hoje é Deus dá o crescimento. E o texto que nós vamos utilizar como base encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. E nós estaremos lendo versículo 1, 2 e 3, tá bom? 1, 2 e 3, amém? Esses são os versículos que nós vamos estar utilizando. Já vamos para o momento da palavra, se liga aí no momento da palavra, vamos lá então. Diz o seguinte, Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, ó: E foi um homem da casa de Levi, e tomou por uma mulher uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de junco e a revestiu com barro e piche e pôs o menino nela. E ela a colocou nos juncos à beira do rio. Amém? Esses são os 3 versículos que nós vamos utilizar para a nossa meditação, para nós falarmos sobre o tema Deus dá o crescimento, né? Espero que você entenda essa lição de hoje, essa mensagem de hoje, aquilo que Deus colocou no meu coração, para o seu coração nessa tarde. Bom, para você entender um pouquinho o contexto dessa leitura de Êxodo, capítulo de número 2, a gente vai ver que Êxodo é o segundo livro escrito aí por Moisés, e aqui começa a contar, não aqui, né, mas no capítulo 1,
a gente vai ver e entender um pouco como está a situação da história da nação de Israel. Eles agora estão no Egito, eles agora estão se tornando escravos, sendo escravos no Egito, eles agora são escravos no Egito, eles estão lá vivendo por opressão. E essa mulher do qual nós lemos aí no versículo 2, justamente fala sobre Joquebede, que é a mãe de Moisés, né? Que é aquela que vai ter o menino que vai trazer a libertação à nação de Israel, que está escravizada no Egito, né? Que é escrava no Egito. A gente vai ver que o nome Joquebede significa o Senhor é a glória. Ela era esposa de Arão, teve 2 filhos, né? Além de Moisés, que agora está sendo narrado aqui, a história de Moisés, ela ainda tem Miriam e tem Arão, né? E agora ela, nesse momento, está grávida, né? Tem a luz e deu a luz a um menino, e esse menino é justamente Moisés. Bom, para você entender um pouquinho o que aconteceu nessa história, quando você lê lá o capítulo 1, o capítulo 2, você vai entender um pouco melhor. O que acontece nessa época aqui é que o povo hebreu, ela estava passando por uma grande luta, né? Um grande desafio lá no Egito. O faraó do Egito, ele começou agora a presenciar que o povo, a nação de Israel, estava crescendo, e agora ele começa a temer o número de israelitas, de hebreus que existia lá no Egito. E devido a esse temer, esse medo que ele tinha pela grande quantidade, o número de hebreus que existia, ele agora está inseguro, e ele agora faz decretos, e ele agora busca estratégias para oprimir mais ainda esse povo, porque geralmente é assim que acontece. Aquelas pessoas que estão inseguras, elas buscam estratégia para tentar diminuir aqueles que estão crescendo, para diminuir aqueles que estão conseguindo novos cargos. Geralmente é assim que acontece, e talvez assim acontece na sua vida, ou já aconteceu com a sua vida. Quando as pessoas veem seu crescimento, logo elas querem cessar o seu crescimento. Logo elas buscam estratégia para tentar te diminuir, porque tem pessoas que só se sentem grandes quando diminui outras, e não consegue se sentir grande crescendo sozinhas, crescendo pela própria capacidade, pelo próprio entendimento, pela própria sabedoria, ou por aquilo que ela consegue fazer. Talvez isso já aconteceu na sua vida, mas o que eu tenho para te dizer é que Deus dá o crescimento. Se o projeto for de Deus, se você estiver nos caminhos de Deus, se você estiver seguindo as ordens e a palavra de Deus, não se preocupe. Essas pessoas, elas não conseguirão fazer você ficar pequeno, porque quem dá o crescimento é Deus. Amém? E agora, a nação de Israel está passando por uma grande dificuldade, porque o faraó está temendo o grande número, e agora começa a buscar estratégias para diminuir a nação de Israel. E nessa insegurança do faraó, ela dá ordens, né, para que pudesse ser cobrado taxas, né, pudesse ser cobrado impostos altos sobre esse povo hebreu, como na tentativa lá de pesar no bolso e agora desestabilizar, né, a nação de Israel. Mas não adiantou muita coisa. Aí depois o faraó, ele vai fazer com que esse povo se torne escravo dele. Esse povo já era escravo, vai fazer com que ele se torne realmente escravo, colocando duras atividades do qual eles tinham que fazer, pesando atividades, serviços sobre a vida deles, para que assim eles pudessem se sentir inferior, né? Poderiam fazendo com que eles entendessem que o faraó era superior a eles. Mas talvez essas estratégias que ele tomou perante o homem, perante o ser humano, talvez seria possível fazer com que essa nação continuasse sendo subjugada, escrava, pequena. Talvez essa estratégia perante o homem fizesse com que não crescesse, mas não perante Deus. O problema aqui era que quanto mais o faraó escravizava, mais o faraó oprimia a nação de Israel, era justamente aí que Deus fazia crescer, era justamente aí que Deus fazia prosperar. E quanto mais ele pisava, quanto mais ele humilhava, mais a nação crescia, porque esse crescimento não era por causa dos homens, mas era por causa de Deus, que estava com o olhar voltado para aquela nação. E a gente vai ver que no meio dessa grande dificuldade que a nação de Israel está enfrentando no Egito, com dura servidão, com escravidão dura, é justamente no meio desse contexto que Joquebede agora engravida.
justamente nessa época que o faraó dá ordens para que todos os meninos que nascessem fossem mortos. Temendo agora, vendo que a nação ainda continuava, ele faz um decreto, ele chama lá as parteiras, né? Para que quando as parteiras fossem acompanhar o parto das hebreias, se fosse um menino que nascesse, ela deveria matar os homens. Se fosse menina, deveria permanecer, deixar viver a menina, mas se fosse homem, deveria morrer. Deveria todos os homens serem mortos, né? Porque o povo continuava crescendo. E é no meio desse contexto que Joquebede tem um menino. As parteiras, a gente vai ver em Êxodo capítulo 1 que as parteiras temiam a Deus e por temer a Deus não cometeu nenhum mal aos meninos, aos homens que nasciam naquele tempo. Tanto é que depois o faraó faz o decreto de que não, as parteiras não estão matando, então vamos jogar os meninos e lançar os meninos na água. E é interessante porque as parteiras temiam a Deus e não cumpriram o decreto ou a ordem do faraó. E é interessante ainda porque elas não sofreram o julgamento do faraó, elas não sofreram a condenação de faraó porque elas não seguiram o decreto. Sabe por quê? Porque Deus guarda aqueles que o temem. Deus cuida daqueles que o temem. Pode ser que talvez com medo de perder a vida elas seguissem o decreto do faraó, mas por ela temerem a Deus, Deus guardou elas, Deus protegeu elas e nada de mal aconteceu com nenhuma delas. A gente vai ver que a história que nós lemos vai dizer que Joquebede teve um filho, esse filho é Moisés, e por 3 anos, 3 meses, ela escondeu Moisés. E aqui é que eu quero que você entenda, que quem dá o crescimento é Deus. Quem cuida e faz crescer é Deus. Porque se fosse Joquebede, com a capacidade dela, com o entendimento dela, talvez não daria certo. Mas era Deus que estava cuidando, era Deus que estava dando sabedoria a Joquebede, era Deus que estava orientando Joquebede a como aquilo que ela poderia fazer durante esses 3 meses. Porque uma casa, e é isso que nos chama a atenção, porque numa casa onde se tem uma criança, de longe se sabe que ali tem uma criança. Porque a criança tem cólica, a criança chora, a gente vai ver que a criança acorda de madrugada chorando. Os vizinhos, no mínimo, saberiam que uma casa onde tem criança, os vizinhos logo sabem, os vizinhos logo descobrem. É impossível guardar uma criança ou esconder uma criança em uma casa por 3 meses sem que alguém próximo consiga saber ou que não saibam, né? Que não consigam saber que ali se tem uma criança. Porque onde se tem uma criança recém-nascida, logo os vizinhos sabem. Até a casa muda, a gente vai ver que até o cheiro da casa muda, porque ali tem uma criança. E como então Joquebede poderia esconder essa criança por 3 meses? Nessa época, justamente onde se tem um decreto que os meninos deveriam morrer, que os meninos deveriam ser jogados no rio, aonde tem um decreto, e agora os soldados do Egito estão atentos a, se for um menino, devemos matá-lo. Como então Joquebede consegue esconder esse bebê por 3 anos e meio? E aqui o fato que eu quero que você entenda: Deus cuida, Deus guarda e Deus dá o crescimento. Mesmo no secreto, mesmo escondendo o menino, mesmo escondendo Moisés, o menino ainda crescia. É isso que eu quero que você entenda. Tem coisas que você precisa guardar. Tem projetos que você precisa esconder. Tem algo que tem que ficar guardado só para você. Tem algo que tem que ficar entre você e Deus. Tem algo que tem que ficar só entre você e o Deus do Altíssimo, o Senhor dos Senhores. Porque é Ele que dá o crescimento. Aquilo que você tanto tem buscado, aquilo tanto que você tem projetado, e eu acredito que você até apresentou nas mãos de Deus, fique em paz, fique tranquilo, porque se você apresentou para Deus e se você falou primeiramente para Deus, pode descansar que Ele vai dar o crescimento. Pode ficar tranquilo, porque é Deus que faz crescer. A gente vai ver, Moisés estava escondido, Joquebede, a família
de Joquebede escondia o menino, mesmo assim o menino não parava de crescer. É assim que Deus faz com você. É assim que Deus faz com a sua família. É assim que Deus faz com a sua vida. É assim que Deus faz com os planos. Ei, guarda no secreto. Deixa guardado entre você e Deus, porque é lá no secreto que Deus vai te recompensar. É lá no secreto que o Deus do secreto vai responder aos teus planos, vai responder a tua oração, vai responder os teus pedidos, e Ele vai dar sabedoria para você, para que você continue guardando no secreto. Porque lá no secreto Deus te recompensará. Lá no secreto, não se preocupa se os homens não estão vendo, não se preocupa se o seu patrão não está vendo, não se preocupa se o seu esposo, os seus filhos, o seu patrão, o seu amigo, o seu vizinho, não se preocupe se eles não estão vendo. A pessoa importante que tem que ver, a pessoa importante que tem que contemplar aquilo que você tanto precisa, chama-se Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, porque é Ele que tem que contemplar, e não se preocupa, porque Ele já contemplou. Ei, o Senhor sabe daquilo que você necessita, o Senhor sabe daquilo que você precisa. Deixe no secreto, e Deus no momento certo vai te recompensar. Lá no secreto Deus vai crescer. As pessoas não vão entender, porque ela não se via, ela não sabia daquilo que você estava buscando, daquilo que você estava planejando, mas no momento certo ela vai ver que vai ter crescimento, porque é Deus que dá o crescimento. Entenda isso, entenda essa situação na vida de Joquebede. Toma como ensinamento esse momento na vida de Joquebede para a sua vida. Olha, era uma criança, era recém-nascida, a família está escondendo o menino, nem os familiares mais próximos talvez entendiam que ali nasceu o menino, que ali tinha um menino. Está tudo sendo guardado, está tudo no oculto, está tudo sendo apresentado somente para Deus. Além de Moisés, que nasce agora e Joquebede tem que esconder, ainda tem mais duas crianças, ainda tem Arão, ainda tem Midian, mas ninguém da casa sai contando para os vizinhos, ninguém da casa sai contando para os familiares, sai contando fora da casa que naquela casa tem um menino. Está tudo no secreto, está tudo no escondido, e é interessante porque tem casas, tem lares que não entendem isso. Acontece uma coisa, sai contando para todo mundo. Os vizinhos, às vezes, são os primeiros a saber, até mesmo do que aqueles que estão, dentro da casa. E aqui, na vida de Joquebede, na família de Joquebede, nós tomamos uma lição para nós. Tem coisas que tem que ser tratado dentro de casa, tem coisas que tem que ser cuidado e tem que ser solucionado dentro de casa. Não sai contando para todo mundo. Tem pessoas que coloca no Instagram, coloca no Facebook, sai contando para os amigos, sai contando para o vizinho, você sai contando para todo mundo que não pode te ajudar. As pessoas saem contando para tantas outras pessoas que não pode ajudar o seu problema, que vai fazer só o acontecido sair contando, a fofoca aumentar. E aqui Joquebede está nos ensinando, teve Moisés que estava recém-nascido, tinha ainda Arão, tinha ainda Miriam, e todos da casa tinham um só entendimento. Todos estavam em um só espírito, em um só entendimento, em um só plano, em um só projeto. Aí as coisas andam, aí as coisas crescem, sem contar para os outros, sem contar para os vizinhos, sem colocar nas redes sociais, sem colocar no Instagram, porque é Deus a única pessoa que precisa saber dos seus planos. É Deus a única pessoa que precisa saber daquilo que está acontecendo dentro da sua casa, porque é Ele, somente Ele, que pode solucionar os problemas. É somente Ele que pode resolver essa situação que você está enfrentando. Não conta para as pessoas, deixa no secreto, deixa escondido, deixa só entre você e Deus vai te recompensar, e Deus vai fazer crescer, e Deus vai fazer você alcançar os projetos, porque só Ele tem planos de bem para você. Só Ele tem planos de fazer você prosperar, planos da sua família crescer. É só Ele que tem planos e projetos para que a coisa dê certo na sua vida. Se tem alguém que pode estender a mão sobre o seu lar, se tem alguém que pode estender a mão sobre a sua vida, esse é o Senhor, o Deus do impossível. Desculpa. É só Ele que pode fazer a diferença. É só Ele que pode mudar a história. É só Ele que pode fazer o impossível.
Talvez você está pensando em contar para o vereador, em contar para o prefeito, em contar para o seu amigo, contar para o vizinho. Ei, deixa no secreto. Faz aquilo que Mateus 6,6 está dizendo, entra no secreto. Entra em juízo com seu Deus, entra em relacionamento e intimidade com teu Deus. Lá no secreto, fecha a porta, ninguém mais precisa saber. Quem precisa saber daquilo que você está passando ou daquilo que você necessita é Deus e somente Deus. E lá no secreto, olha, não precisa ninguém saber. Você não precisa contar para o seu patrão que você está precisando de aumento. Você não precisa contar para o seu patrão que você quer uma promoção. Você não precisa contar aí para o seu marido, para a sua esposa, aquilo que você está precisando. Não precisa, conta para Deus. Vai no secreto, entra no seu quarto, tranca a porta, dobra os seus joelhos, ora em secreto ao teu pai, e teu pai em secreto vai te responder, vai fazer as coisas acontecer. É Ele que tem o poder, é Ele que tem a autoridade sobre tudo e sobre todos. É Ele que pode fazer esse gigante cair, é Ele que pode fazer o mar abrir. É somente Deus que pode. Joquebede escondeu Moisés por 3 anos e meio. Ninguém sabia, ninguém conhecia, ninguém sabia o que estava passando, mas lá no secreto Moisés crescia, o menino estava desenvolvendo, e é assim que nós devemos fazer. Guarda esse projeto e esse plano aí entre você e Deus, porque lá no secreto, sem as pessoas verem, sem as pessoas contemplarem, lá no secreto Deus faz os seus planos crescerem, Deus faz os projetos crescerem, Deus faz a sua família continuar crescendo, Deus faz você continuar prosperando no secreto. No secreto Ele vai te recompensar. A gente vai ver aqui que desde o nascimento à morte de Moisés, Deus está cuidando de tudo. E Ele nos traz esse grande ensinamento atrás da vida de Joquebede. Por 3 meses, Joquebede manteve Moisés escondido. Imagine só, um recém-nascido. Como pode esconder um recém-nascido por 3 meses? A resposta está em Deus. É só Ele que pode. Amém? Que Deus possa te abençoar com essa palavra nessa tarde. Entenda isso. O que você precisa tratar, trata com Deus. O que você precisa tratar, trata em casa. Ninguém precisa saber. Só o Deus Altíssimo. Aquele que está sentado no alto e sublime trono. É Ele que contempla, é Ele que precisa ouvir aquilo que você precisa e é Ele que vai recompensar, é Ele que vai te abençoar. Amém? Deixo aqui um grande abraço para todos, espero que você tenha entendido esse recado, espero que Deus tenha falado com você através dessa palavra. Guarda essa palavra para a sua vida, não sai contando para todo mundo, deixa no secreto lá, que mesmo no secreto Deus consegue fazer o projeto crescer, a sua família crescer, você prosperar. Amém? Conta para Deus. Antes de nós finalizarmos, eu gostaria de orar com você nessa tarde. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos e te engrandecemos por essa palavra. Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento nessa tarde. Que o Senhor possa abrir a nossa visão espiritual para contemplarmos que é o Senhor, é somente através do Senhor, é somente o Senhor que tem poder para mudar a situação, é somente o Senhor que tem o poder e autoridade, Senhor Deus, para escrever uma nova história, para um novo recomeço. E eu te peço, Senhor, entra com providência nessa vida, nessa família. O Senhor sabe o que cada um dos teus filhos necessita nessa tarde, e eu te peço, responde, Senhor, faz um milagre. Derrama bênçãos sem medida sobre essa vida, sobre essa família, para que eles possam contemplar que é o Senhor que dá o crescimento, que não é o homem, não é a mulher, não é o vizinho, não é o amigo, não é o patrão. Ninguém pode fazer aquilo que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é o Deus do impossível. E a tua palavra diz que agindo o Senhor ninguém impedirá. E eu te peço, Senhor, abre o entendimento dos teus filhos, para eles contemplarem que um joelho dobrado, que um local em secreto, um quarto, uma porta fechada faz a diferença na vida deles. O Senhor ainda ouve a oração dos justos. O Senhor ainda ouve a oração dos necessitados. Por isso, Senhor Deus, que o Espírito Santo possa dar esse entendimento, que é no secreto, que é somente com o Senhor, e o Senhor responderá, o Senhor recompensará, que eles possam entender que é só o Senhor que pode fazer a diferença. Senhor, muda essa história,
muda essa família. Responde, Senhor Deus, esse clamor, responde essa oração. Responde, Senhor Deus, um coração aflito e aquebrantado nessa tarde. Muda a história, faz o impossível para eles contemplarem que só o Senhor é Deus e é o Senhor que dá o crescimento. Senhor, te agradecemos por essa palavra nessa tarde. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus possa abençoar você grandemente, que Deus possa dar esse entendimento, tá bom? Para você falar primeiro com Deus. Se tem algo que você precisa fazer, algo que você está, algum plano, algum projeto novo, algo que você está precisando, conta primeiro para Deus. Vai no secreto, entra no seu quarto, conta aquilo para Deus, aquilo que você está precisando e Ele vai te recompensar. Mesmo no secreto, olha como é interessante a vida de Joquebede. Por 3 meses ela estava lá cuidando de Moisés e ninguém sabia que tinha uma criança. Mas durante esses 3 meses no oculto, Deus estava fazendo a criança crescer. A criança crescia e era Deus que dava o crescimento. Assim também é na sua vida, tá bom? Não sai contando para todo mundo. Entra no quarto, conta para Deus, porque lá no secreto, Deus ele vai ouvir a tua oração, vai responder a tua oração e vai fazer esse projeto, esse plano, a sua família crescer. É Ele que dá o crescimento, amém? Fiquem com Deus. Amanhã é quinta-feira, amanhã nós estaremos aqui com o momento da oração, tá bom? Amanhã nós estaremos aqui orando, espero que você esteja conosco aqui em oração. Estaremos apresentando amanhã as famílias. Amanhã nós estaremos orando pelas famílias, tá bom? Então, se você quer oração pela sua família, daqui a pouco eu coloco o post, você comenta lá e nós estaremos aqui amanhã orando pelas famílias, para que Deus possa restaurar, para que Deus possa cuidar, para que Deus possa proteger, para que mal nenhum chegue diante da sua família, porque a sua família é projeto de Deus, foi Deus que constituiu a sua família e ela vai continuar nos cuidados de Deus, amém? Então vamos lá, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Deixa eu mandar um abraço para os nossos amigos que estão aqui pelo Instagram. Um beijo para minha irmã Tatiane, um abraço para Márcia Bretas, um abraço para Tangiro, né? Um abraço aí para Tangiro. A minha irmã está falando 3 meses, eu devo ter confundido aí falando 3 anos, né? Mas são 3 meses, o período que Joquebede escondeu Moisés, tá bom? Um abraço aí para Caitlin, né? Caitlin, Luz Marina, Legião Urbana, um abraço para todos vocês. Espero que vocês compartilhem a nossa programação, tá bom? Marque seus amigos aí para ouvir esse recado. Eu sei que você conhece alguém que sai contando para todo mundo aquilo que acontece na vida, na família, os planos e projetos. Compartilha com ele esse recado de Deus aí para ele entender um pouquinho o que é no secreto, tá bom? Um abraço aí para os nossos amigos aqui do Facebook. Um abraço aí para o Rafael Mota, meu amigo. Um grande abraço para você e sua família. Tá bom? Para Ana Paula Soares, a paz do Senhor. Para Sandra Sobrinho, a paz do Senhor. Um grande beijo para o meu primo Silmar lá em Xinguara, para todo mundo de Xinguara aí. Que Deus abençoe vocês grandemente. Para o Joades aí que agora está com vida de casado, né? Que Deus abençoe, dê sabedoria aí. Um abraço para o meu amigo Iandro, que Deus abençoe você. Um beijo para minha mãe que está acompanhando. Para quem mais? Claudiane Costa, Gisele Aspásia, graça e paz, que Deus abençoe vocês. E a gente volta amanhã com mais programa Intimidade com Deus. Eu espero você aqui ao meio-dia para a gente estarmos amanhã orando, tá bom? Um abraço aí para Esther Gabriela, um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, compartilha essa mensagem, tá bom? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.